Uma picape com 2,5 toneladas de peso total. V8 5.0 aspirado com mais de 400 cavalos. Essa aqui é a Ford F-150 Platinum e tem muito a chance de ser a melhor picape do Brasil. Meu nome é Carlos Cerejo e você está no canal da Carve. Quando a gente falava para os brasileiros, né, olha, um dos veículos mais vendidos do mundo é a Ford F-150. Era uma menção meio longe, né, porque a gente não tinha essa picape no Brasil, não tinha essa picape nos últimos anos. E quando as pessoas pensam em picape, não liga não, ela faz isso, tá? Ela fica subindo e descendo isso aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar mais disso, mas eu não vou entrar agora. Ela tem meio a vontade dela, tá? Calma, calma. Ela é muito amigável. Quando a gente fala de picape para o mercado norte-americano, isso aqui é uma picape normal, o tamanho normal para eles. Uma Ford Ranger, por exemplo, faz uma picape já menor. Só que está claro para nós brasileiros que uma picape com mais de 5,80 metros é grande demais, né? E não, você não precisa de carteira, CNH, como quer que você chama na sua região, de caminhão para andar na F-150, assim como não vai precisar para a nova Chevrolet Silverado e assim não precisa também para a Ram 1500. Mas olha o meu tamanho em relação à picape, olha como é imponente esse novo design da Ford F-150 com esse farol quadradão e essa grade gigante. A Platinum e a Lariat e as diferentes versões da F-150 tem uma identidade diferente aqui na frente e também na questão da roda. Essa aqui é a Platinum. Então vai depender do que você gosta. E esse preço aqui é quase de 500 mil reais. E esse design da dianteira com esse farol retangular grandão, a gente vê agora repetido também na nova Ford Ranger. Finalmente tem uma identidade para ela parecida com a F-150. É uma picape super vendida, super reconhecida, lógico que faz sentido a Ranger também ter essa identidade. Só que quando você vê as picapes da GMC nos Estados Unidos, ela também rouba um pouquinho desse design meio quadradão, né? Fica até meio parecida demais. Eu acho que esse design da F-150 novo é quase que imbatível. Tipo, eu acho muito bonito porque consegue transmitir tecnologia sem ficar um carro delicado, que é uma coisa muito difícil, porque quando você começa a botar muito LED, uma coisa, farol de laser, farol de LED, começa a ficar uma coisa mais, um design mais delicado e tira um pouco da robustez do design da picape. Aqui não, é como se estivesse na frente de uma locomotiva. Para vocês terem ideia da lateral, a gente está numa rua e o Fabiano aqui, nosso cinegrafista, nosso videomaker, ele não tem distância para ficar e conseguir mostrar ela toda de lateral. Então, ó, eu estou andando e nem cheguei no meio da picape. O que é legal aqui? As rodas com esse acabamento metalizado, cromado, que é muito legal, a guelra aqui, e esse formato que é a característica da F-150, que é um capô realmente quadrado que vem, o recorte da cabine, a gente tem essa característica também da porta do passageiro e do motorista com essa onda e essa linha bem forte que corta pela área envidraçada e emenda com o topo da caçamba. E aqui embaixo a gente tem um outro jogo de luz e sombra que conversa com a parte de baixo. E vocês já viram aí no design como que o estribo lateral ele conversa. Então quando eu tranco o carro, esse estribo some, fica mais esguio. E quando eu vou entrar no carro, eu tenho o conforto de poder subir usando ele. Então são as duas funções. Quando o carro está andando, eu não tenho isso, então não tenho perigo de alguém bater nisso aqui. E quando o carro está parado, eu tenho o conforto de poder entrar. Maçanetas cromadas, ela tem um pouco de vontade, né? Quando eu chego perto, ela já quer que eu entre na picape. E o design dessa picape na rua chama muito a atenção, porque as pessoas no Brasil não estão acostumadas com esse tamanho de picape. Mas vamos começar a ficar. Vamos aqui na parte traseira para te mostrar um negócio. Na traseira, essa linguagem forte de retângulos e quadrados continua na lanterna e em todos os elementos do recorte da tampa. E aí tem algumas coisas que eu posso até falar para vocês que sim, deram uma nutelada na F-150, mas vamos lembrar que para o mercado brasileiro e até para o mercado americano, nessa configuração a gente está falando de uma picape de luxo. Então, o que eu digo que é uma coisa meio Nutella? A abertura da caçamba é elétrica, então não é que ela é leve ou pesada, tipo, eu não preciso colocar a mão. Na parte de cima a gente tem medidas em polegadas e centímetros, se você estiver no meio do nada e tiver que cortar alguma coisa,
você pode usar. Temos luzes na caçamba. Essa aqui tem um material poroso e preto aqui, bem resistente, então você não tem medo de jogar alguma coisa aqui e estragar com esse acabamento. Temos posições para você prender bem tudo que você estiver levando, um cooler ou uma moto se você estiver levando aqui em cima. E temos uma fonte de energia também. Então aqui do lado você vai ter uma tomadinha para colocar em algum utensílio que você estiver usando num acampamento, por exemplo. Também, como você usa essa picape, ninguém precisa passar sufoco. Você vem aqui, coloca, abre e sobe. Não é à toa que um dos vídeos mais vistos aqui do canal da Carve, acho que é o mais visto, né, Fabiano? O vídeo lá da F-150 Raptor da geração anterior, acho que é um dos mais vistos. Vou deixar o link aqui em cima. Então, vocês gostam de Ford F-150 e da Raptor? Quem sabe que a gente não tem a Raptor aqui no canal também para vocês verem. Então, se eu quiser subir, eu consigo subir. E apesar dos comentários maldosos que vocês estão fazendo aí, pô, o carro está pesado, será que não vai quebrar a picape? Não vai quebrar não, tá? Fica tranquilo, eu acho. Você pode fechar manualmente também. Então você é meu convidado para assumir o volante da Ford F-150 Platinum. Então já deu para perceber que quando a gente senta aqui é um outro ambiente de uma picape menor, né? Uma Hilux seria menor, mas é menor do que isso aqui. Olha o tamanho do console central, ou seja, o quanto que o passageiro está separado do motorista. E não é exagero, os dois estão apertados. Não, sobra espaço e sobra um console gigante. Daqui a pouco chega no console, vamos começar pela porta. Aqui no acabamento platino a gente vai ter couro, embaixo a gente vai ter um material como se fosse camurça. E essa faz às vezes de madeira que está aqui no painel. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês, que é uma coisa que a gente está sofrendo nos últimos dias. Como eu falei para vocês, nunca existe carro perfeito. Continuando, na porta o controle dos vidros, controle do retrovisor, que é bem normal. O que é interessante é que ali no lado, além da memória e da tranca, a gente tem memória do banco, tem 3 memórias. Aqui do lado vocês vão ver o retrovisor com luzes. Por quê? Na ponta de cada retrovisor você tem uma luz de LED apontada como se fosse direto, 90 graus ali para a lateral. Daqui do outro lado também. Por quê? Porque imagina que você está numa trilha, no meio da noite, não tem nenhuma luz, nada, só tem a luz do carro. A luz do carro está indo para frente, você não consegue ver a lateral. Se você quiser ver algum obstáculo, alguma coisa, você tem essa luz que joga ali, não é um holofote da polícia, mas já é alguma coisa para você ver se tem uma árvore ou um galho. Então tem uma luz ali para o lado. Então esse controle você faz ali. Tem também o controle do farol automático, além do freio de estacionamento, que é ali do lado, não é um freio de estacionamento no pé. Além dos outros controles que a gente tem normalmente. Vamos para o cluster. O cluster é uma tela gigante em que a gente vai ter temperatura de óleo, temperatura de água, temperatura do câmbio e também a autonomia. É um tanque de combustível gigante, então a autonomia você está vendo aí grande. O consumo, vocês estão vendo também o consumo, e na tela o consumo de gasolina é um consumo grande, mas como o tanque é grande a gente tem essa autonomia. Faz sentido, e uma picape de quase R$500 mil não seria diferente. A função que eu coloquei aqui é a função de a gente ver aqui a distribuição do torque entre as rodas. No momento, Fabiano, pode descer aqui para mostrar para o pessoal, a gente está no 4x2, a gente está bom, estamos aqui no cascalho, mas a gente está na estrada de asfalto, não precisa de 4x4, então a gente está no 4x2. E aqui a gente tem 8 modos de condução, para a gente, 8 modos entre... E aí, se a gente mostrar ali, Fabiano, mostra no nosso querido cluster. Então vamos lá. Tem o modo normal, que é o que a gente está andando. Se você vai rebocar um trailer, você tem um controle para o trailer, para o equilíbrio do trailer, está até aqui em cima. Então ele vai distribuir essa potência, a gente vai ver ele rebocando o trailer, ou seja, está pronto para isso. Você tem um modo Eco, que eu acho que até a gente deveria andar, Fabiano, para a gente poder gastar menos combustível. E nós temos, lógico, um modo Sport, que vai deixar as trocas, o câmbio de 10 marchas, mas no final vai entregar mais força, e como vocês viram ali, ele liga o 4x4. E se a gente for para o outro lado, a gente volta aqui para o normal, a gente tem o
escorregadio, olha lá, está dizendo aí, começou a chover, ligue esse modo, que vai deixar o controle de estabilidade, controle de tração mais propício para chuva. Então vamos falar de uma picape de 1 tonelada, 2,5 toneladas, então é bem pesada. Se a gente mudar, a gente vai para neve, em terça ou areia. No Brasil a gente vai ter mais areia, lógico. Depois a gente tem lama e terra, aí sim um uso mais normal. E se a gente tiver em rocha e a gente for fazer um avanço lento, e a gente pode botar o 4x4 low. Não é o caso. Ele está falando para a gente colocar aqui, a gente tem que deixar em neutro, na verdade está em parque. Vamos voltar para o nosso modo normal e vocês viram que a gente tem uma mudança na cor também. Ele está tirando aqui do 4x4, voltando por 4x2. E esse é só um das coisas que a gente tem aqui. Se a gente voltar, a gente pode ter monitoramento da pressão de pneus, a distribuição de potência, a informação do motor, ou seja, quantas horas ele já funcionou, aviso de cinto de segurança e o assistente para motorista. Os assistentes para motorista, quando a gente andar com o carro, vou falar mais para vocês, mas ele tem alerta de colisão, alerta de permanência em faixa e tudo mais. Também tem um sistema que ajuda você a manobrar no caso de um desvio. E esses controles estão todos aqui, inclusive do ACC, do controle automático da velocidade de cruzeiro adaptativo. Também temos o controle por voz e o volume do multimídia. E o detalhe para o volante também tem inscrição platino e também tem esse acabamento como se fosse de madeira, costura e couro no volante. Partida remota. Se a gente falar da chave, a gente tem como ligar a picape, né, de longe. A gente tem também o sistema que abre e fecha a tampa da caçamba, igual eu mostrei para vocês, além da parte de trancar o carro. Aí a gente vem para uma tela gigante em que vocês já conhecem o sistema da Ford, então você vai ter o Android Auto, o Apple CarPlay sem fio e funciona muito bem. Vocês estão vendo que é uma tela que tem uma resolução muito bacana. E eu queria mostrar aqui umas coisas que tem diferente, que é, por exemplo, câmera. Ele tem aquela câmera 360, né, que faz um software, ele usa câmeras com uma lente bem aberta e muda isso para você ter uma ideia perfeita do que está rolando no terreno na sua frente. E uma câmera para frente, que faz muito sentido para você ver onde você está colocando a picape, no caso não entrar num buraco, em que ela encoste a parte, afunde demais. Então faz muito sentido ter uma câmera. Quando você aciona a câmera, ela vai ir para frente. E quando você aciona a ré, lógico, eu não vou acionar aqui que eu estou no outro lado do motorista, vocês aqui estão, a câmera de ré acende. Então, se a gente for aqui no menu, tem um monte de coisa para a gente configurar. Então você pode colocar iluminação, você pode ver como que você quer o áudio. Por sinal, o sistema de áudio desse carro é da Bang & Olufsen, então é um sistema de áudio bem bacana. Vocês estão vendo aqui o consumo, mas esse é o consumo do carro, a gente fazendo teste aqui, 17,3, na verdade é litros para 100 km, tá? Não é quilômetros por litro. E aqui a gente tem o comportamento eco, que é a nota que a gente recebe do jeito que a gente anda. Então tem muita coisa para explorar aqui, mas é uma coisa que a gente já tem em outros Fords. Eu queria mostrar para vocês aqui nas funções também. Aqui está o aplicativo e tudo mais. Queria achar para a gente colocar na parte de off-road. Justamente, eu posso ter aqui um auxílio para o off-road mostrando o ângulo que a gente está. Então a gente está zerado aqui o ângulo de pitch e tal, e o quanto que a gente está indo para cima. Então a gente está 6 graus para cima. E se eu viro a direção, ele mostra qual é o ângulo que eu estou esterçando, para a direita ou para a esquerda, e quanto que é esse ângulo. E no caso do nivelado na perpendicular, nós estamos em 0 grau. Então dá para perder muito tempo aqui. Com o Android Auto, você consegue, e com o Apple, você consegue ocupar a tela inteira. É uma coisa muito legal também. A gente já teve problemas com carros de luxo em que não é possível você usar a tela inteira com o Android Auto. Aqui você consegue. Vou pedir para o Fabiano colocar aqui em cima também. A gente pode desligar o Start Stop, sim, ele tem Start Stop. E aí aqui a gente pode acionar o controle de descida. Então se a gente tiver uma descida muito íngreme, escorregadia, esse carro tem o controle para fazer ele mesmo a descida, controlar, e você não perder o carro lá para baixo. Aquecimento e resfriamento dos bancos da frente, ar-condicionado de 2 zonas, nós temos saída aqui atrás, tomada, que é uma coisa muito legal para você poder carregar o celular mais rápido hoje em dia do que um USBzinho, além do 12 volts normal. Vocês já viram a briga que a gente teve com isso aqui, eu não vou abrir de novo, deixa ele aqui.
porta-luvas. E agora eu quero começar a falar de umas coisas que ele tem de diferente. Bom, sistema de som, vocês já viram aqui. E uma coisa, obrigado Ford. Obrigado. Quem acompanha ultimamente as notícias viu que até a Volkswagen admitiu que ela vacilou nos controles táteis, né? É o que a gente fala, tem muita coisa que as montadoras querem inventar de fazer touch ou de fazer controles táteis, às vezes para entregar uma novidade para o cliente. Mas isso no longo prazo e como o usuário usa aquilo no dia a dia, não faz sentido. Sabe o que faz sentido? Botões grandes. Botões grandes que você coloca a mão, já sabe o que você vai fazer. Botões grandes que em países que são muito mais frios, os Estados Unidos tem estados que tem gelo, você não precisa tirar a luva que você está usando para controlar. Botões grandes e que não precisa ficar com a pontinha do dedo para ver se eu vou acertar a função. Você clica aqui de uma vez. Então, fica bonito e fica funcional. Está aqui a prova, ainda mais uma picape robusta como essa. A gente abre, tem um USB e carregador por indução para o celular. Tudo bem robusto. Vamos para uma coisa curiosa dessa picape. Tá a manopla de câmbio aqui, do câmbio manual de 10 marchas. Tem um botãozinho aqui do lado. Eu posso clicar e tipo colapsar a manopla de câmbio para dentro. Mas por que eu faria isso? Eu faria isso para ter uma mesa. Então agora, se a gente tivesse, sei lá, no meio da chuva e eu tenho que ficar dentro da picape esperando a chuva passar, uma neve, e eu tenho que esperar, quero comer alguma coisa, eu posso abrir essa mesa e comer aqui. Ou eu posso trabalhar, ou eu posso ficar aqui esperando. Então, eu posso... Depois eu vou dirigir, é só voltar a manopla de câmbio para a posição original. Muito bacana. Porta-copos aqui, porta-copos aqui. O americano é fã de porta-copo, ele bota porta-copos nos porta-copos. E aqui a tampa é tão grande que eu estou quase me escondendo atrás, parece um escudo. E a gente tem uma bandejinha que fica aqui e, cara, tem mais 2 USBs aqui dentro. E eu acho que aqui dentro cabe, sei lá, um Xbox 360, um Xbox Series X, de tão grande que é aqui. Dá até vontade de, sei lá, colocar aqui uma lona, um gelo e levar um refrigerante geladinho. Não é um cooler, tá? Mas é tão grande que parece. Então, vocês perceberam o tanto de coisa que tem nessa picape? E isso que eu nem falei, que ela tem um teto solar panorâmico, em que ele abre até a metade. E aqui a gente pode ter a cortininha que vem até aqui, você fica no escuro. Muito bom que o acabamento dela é todo preto. Eu acho que combina com essa configuração Platinum. E a parte de baixo dela, o que é bacana? Ela tem uma tapeçaria, né, de luxo, né, tipo refinada, mas você tem a opção, né, de quero colocar aqui o tapete emborrachado, para se você vai na fazenda não entrar com um montão de terra e sujar o carpete. Você tem a opção de fazer isso aqui. E o que é mais legal dessa picape, das várias coisas muito legais dela, é o banco traseiro, porque banco traseiro de picape é um sofrimento, mas aqui não. Bom, não tenho o que falar aqui, né? Realmente, 3 adultos podem ir atrás dessa picape sem problema nenhum. Espaço para perna é até brincadeira, eu tenho 1,81, o banco da frente está ajustado para mim, tipo, tem todo o espaço que eu quiser para a perna, posso esticar aqui. Sim, o assoalho é meio alto, né? Mas é uma picape, carroceria sobre chassi. Dá para fazer uma viagem, mesmo com o teto solar, o teto panorâmico, que dá uma baixada no teto, não encosta na minha cabeça. Totalmente arejado. Tem um apoio de braço, né? Para você levar mais porta-copo. Lembra que eu falei para vocês que eles gostam de porta-copo? E também tem espaço na porta para levar copo, garrafa, apoiar um copo aqui. Eu falei para vocês, os porta-copos deles têm porta-copos. O ar-condicionado aqui para trás não tem ajuste, mas tem saída, graças a Deus. E temos aquecimento para o banco aqui de trás, coisa rara. E o 12 volts, além dos USB que tem, e também uma tomadinha para você, sei lá, colocar o videogame do seu filho. Então é isso, a diferença dessas picapes para as picapes topo de linha que a gente tinha no Brasil, a Ranger e tal, pode parecer muito, mas para esse cliente, ele saltar de uma Hilux topo de linha, de uma S10 topo de linha, Amarok, Ranger, saltar para uma picape dessa, na versão de entrada, na Lariat, aqui na Platinum, ele pagar isso a mais, mas levar muito mais picape, faz todo sentido, né? Então, não é à toa que todas as picapes nesse segmento, elas esgotam em horas. Esses clientes compram elas, que é um cliente do campo.
é o pessoal da cidade também. E agora resta pra gente andar. E já vou adiantar uma coisa para vocês. V8, 5.0, motor Coyote V8, muito legal, o barulho é bacana, mas essa aqui não é a Raptor, tá? Então, calma aí. Para passar para vocês a experiência, um pouco do que seria a experiência de andar na Ford F-150, eu quero falar primeiro da visibilidade aqui, né? Da campo de visão que a gente tem. Lógico, a gente está muito alto de todos os carros e do que as picapes normais. Então, o mais próximo do que eu tenho aqui na minha altura de visão são os caminhõezinhos, né? Os utilitários para distribuir coisas aqui dentro da cidade. Então eu vejo muito trânsito lá na frente e tenho a sensação que estou realmente flutuando. E todos os outros carros parecem pequenos perto de mim. Aqui do lado tem um novo C3, parece que é um carrinho da Hot Wheels perto da F-150. E parece mesmo, ela é grandona. E sem falar dos motociclistas, né? Que a gente tem que sempre tomar cuidado, né? Para abrir espaço para eles. E ainda mais aqui que o retrovisor está na altura do capacete deles. A gente mostrou já como é que é conviver com uma picape dessas na cidade. Clica aqui em cima, que é o vídeo da Ram 1500 Classic, que também, né, é grandona, mas tem uma diferença aqui quando a gente anda com a F-150, que daqui a pouco eu vou falar. Então, primeiro essa parte de visibilidade. A segunda é o rodar da picape. A gente tem ainda o efeito colateral de um veículo que é carroceria sobre chassi, e ainda mais feito para andar com quase 700 kg de carga, que é a suspensão feita para carregar esse peso, que é ótimo. A construção da picape é ótima, você pode... É quase impossível você destruir essa picape com ela carregada, né? Não dá. Mas o efeito colateral disso é, aqui no asfalto da cidade, quando você estiver na estrada, numa rua, as coisas, ela dá uma quicada, né? Ela sofre um pouquinho, dá uma balançada. Ao mesmo tempo, valeta, lombada, tudo que tem por aqui, você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada, porque não tem obstáculo numa cidade que vai fazer você ficar com medo de quebrar uma picape e tudo mais. Então, ainda mais a F-150, que é bem maior e bem mais robusta, mais forte. Mas um pouco da suspensão está aqui. Isso dito, aqui também tem uma outra coisa que a gente percebe na Ranger, e eu sempre venho falando isso desde a nova geração da Ranger, e essa nova a gente vai andar logo mais, então se inscrevam no canal, que é das picapes mais modernas, a Ranger, e aqui na F-150 eu estou vendo isso também, é a que mais se parece a um SUV, não SUV monobloco, né? Mas um SUV. Então, se eu me desconectar aqui da parte da caçamba e pensar só que eu tô olhando para frente, igual vocês estão vendo aqui comigo, cara, parece que eu tô num SUV muito grande. Olha o tamanho dessa tela, olha o nível de tecnologia, a disposição de tudo que está aqui, e principalmente como que eu interajo com o volante, o pedal. Por sinal, o pedal tem ajuste de distância do pedal também, os controles, toda a ergonomia que eu tenho aqui. Eu acho que eu tô num carro, não um carro de trabalho, que é a função de uma picape, parece que eu estou num SUV muito bem montado. E então, isso é muito bom. Eu andei na estrada com a F-150 e usei o controle automático da velocidade de cruzeiro, também ele é adaptativo, funcionou bem. E uma coisa que essa picape tem, e essas picapes grandes têm também, é que na estrada, né, a gente está com... Nossa, cara, você está com uma picape que tem 400 cavalos, não te dá a vontade de andar muito rápido com ela. Por quê? Porque 150, né, você já está acima do limite de velocidade, mas mesmo quando você vai fazer uma ultrapassagem, 120, acima disso você sente, você não consegue esquecer em nenhum momento que você está num veículo grande, pesado, que se você acelerar demais, embalar demais, pegar muita velocidade, o tempo dela reagir, tudo, por mais que ela tenha tecnologia, sistemas que ajudam você a fazer a manobra evasiva, tem um sistema também que freia se o carro da frente parar ou até se detectar um pedestre, tem os alertas de tráfego cruzado se estiver saindo de trás de uma vaga, tem tudo isso e ótimo e muito bom, mas não é porque tem 400 cavalos que você vai andar como se fosse um SUV de 400 cavalos. Então
Na cidade, parece um SUV, mas na estrada você vai andar ali aos 120 e vai andar tranquilamente e é confortável, tá? Na estrada ainda mais confortável, você se sente ainda mais em casa, porque apesar dela ser gigantona, na estrada tá feita para receber caminhões, você na faixa ali do meio, né? E você não tá tranquilo. Enquanto você vai ultrapassar, vai para a esquerda, não fique pendurado ali na esquerda, porque não é o ideal. O sistema de resfriamento de banco, o sistema de aquecimento do banco, muito bom. E eu gostei que, apesar dela ser grande, eles tentam fazer toda uma ergonomia para você parecer que está num carro de passeio. Então, eu não tenho um volante assim, eu não tenho um volante longe, eu não tenho um pedal lá embaixo para ficar quase... Então, parece que eu estou num carro de passeio. Andando esses dias, andando na estrada com ela, dá para falar, sim, que ela é hoje a melhor picape do Brasil. Tem picapes maiores e que tem mais luxo, mais tecnologia, tem, mas ela já entra na categoria caminhão, né? Ah, quer dizer que ela é perfeita? Não. Tem algumas coisas que poderiam melhorar. E uma outra coisa que eu acho que os clientes vão fazer, e eu acho que a Ford poderia ter isso desde o começo, eu vou botar até no modo Sport. Vou botar no modo Sport. Que é o som do motor V8. Isso aqui não é um esportivo, isso aqui não é a F-150 Raptor, mas eu gostaria que esse motor, mesmo na configuração normal, desafinassem o barulho dele para ser um pouco mais, para parecer mais que você está num V8. E eu tenho a suspeita que os clientes dessa picape aqui, talvez eles façam um escape diferente, tenham uma alternativa para ter um pouquinho desse... Pô, levou um V8 5.0 para casa, não vai ter nenhum momento que você tem um sonzão de V8. Tanto que várias pessoas que pararam, chama muito atenção F-150, e pararam em estacionamento para perguntar, nossa, que é isso e tal. Você fala, é diesel? Eu falo, não, é gasolina. Eu falo, gasolina? Mas V8 5.0, nossa, mas não faz barulho nenhum. Então às vezes as pessoas até falam assim, nossa, para que vai levar um motor desse? E eu sei, faz mais sentido que o motor seja silencioso, mas eu entendo que o cliente vai querer um pouco mais de barulho. Então, acho que poderia ter um pouquinho mais de barulho, o motor, ou uma opção um pouco mais esportiva para isso. E o sistema de resfriamento dos bancos aqui, ele faz um barulhinho um pouco a mais. Então é isso, no modo Sport você vai ter um pedal acelerador um pouco mais apimentado, né? Um pouquinho mais, qualquer input ele já quer fazer a picape saltar, né? Já enche mais o motor, faz as trocas mais tarde, né, do câmbio de 10 marchas, mas talvez faltasse um pouquinho mais de pimenta esportiva nessa aqui, que nem é a versão esportiva, mas quem sabe que o futuro reserva aí pra gente ter de picape esportiva da Ford aqui no Brasil. Eu acho que hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, antes da gente ter outras concorrentes, principalmente a Chevrolet Silverado, que se inscreva no canal aqui para vocês verem logo mais o teste dessa picape, dá para afirmar que essa aqui é a melhor picape do Brasil nessa categoria e como aspiração também. Porque você tem toda a parte boa de um carro de passeio, então você pode andar na cidade, você pode andar na estrada, não tem a limitação de você seguir a legislação de caminhões, você não precisa da carta de caminhão igual eu falei. Você tem um veículo muito maior do que a média, do que uma Hilux, do que uma Ford Ranger, do que uma Amarok, do que uma S10. Sim, você tem esse veículo muito maior, mas não é nada que você não consiga manejar. Sim, quando a gente estava andando aqui na cidade, quando você está andando em São Paulo, você tem que tomar muito cuidado, igual quando a gente fez o vídeo da nossa Ram Classic, 1500 Classic, que te mostrou que é um carro que dá dor de cabeça, igual esse aqui daria. Mas, diferente da Ram Classic, quando você está dentro da F-150, toda a interação que você tem com a tecnologia e a próprio comportamento da picape é muito mais amigável, ou seja, você tem toda a brutalidade de uma picape feita para encarar deserto, encarar um pântano, mas você quando está dentro dela não paga esse preço em desconforto, você está num carro moderno e com muita praticidade. Por exemplo, você vai ter aqui atrás aquela parte para você colocar coisas embaixo do banco, o que é bem prático. Então, hoje dá para falar que a F-150 é a melhor picape do Brasil. Não é a picape perfeita, tem alguns problemas, como a gente mostrou para vocês, mas é a melhor picape do Brasil. Por sinal, se você gosta de ver a avaliação de carro, eu deixei mais 2 avaliações separadas para você e também tem
um botão para você se inscrever no canal da Carve. Valeu, até mais!